Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 1º de julho, primeiro dia do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando aqui então em relação ao dólar, hoje, setup do Renko que a gente teve. Mais um dia dólar renovando máxima, né? Fazer o quê? E aí começou, não é normal o dólar ter muita troca de cor, tá? Então a gente está tendo bastante variação, volatilidade nos últimos dias. Começou aqui, deixa eu ver, dia 1º de julho, isso mesmo. A primeira troca de cor realmente que poderia entrar, né? No caso essa, teria dado uns 10 pontinhos, e aí essa venda andou mais, aqui uns 22 pontos. Eu não fiz nada particularmente no dólar. Essa compra aqui andou também uns 19, a venda estopou, a compra teria andado aqui alguns pontinhos, a venda também, bastante aqui. Aí deu alguns ruídos, tá? E aí essa compra aqui chegou a andar uns 16, depois a venda alguns pontos a mais. E aí depois teve essa compra aqui, que infelizmente teve um leve ruído no meio do caminho. Esse ruído aqui também eu acho que a gente pode até desconsiderar, porque foi um bloco que trocou para venda, mas virado para cima. Isso aqui é muito importante. Então, se a gente for levar em consideração e ignorar tanto esse daqui também e esse de baixo, foi um movimento que subiu reto aí, uns 80 pontos. 80 pontos, Renko, muita coisa, nossa. E aí depois já era fim do dia, já não valia a pena entrar aqui no movimento final. E aí falando em relação ao gráfico de candles, né, que a gente teve aqui hoje. Situação complicada, né? Complicada mesmo. Abriu tentando respeitar SLT. SLT lá de trás, já tem um bom tempo da SLT, 60 minutos aqui, começou aqui atrás. E aí na sexta-feira fechou na região da SLT, junto com o Keltner. E abriu respeitando aqui as médias sem tendência. A gente vê um cenário que estava no zigue-zague, 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 ficando travado, né? Então, quando eu já vi essa confirmação de um cenário com média sem tendência, fazendo topos descendentes e fundos também descendentes, poderia ser um canal de alta aqui. Mas ainda estava dando mais assim prioridade ao canal aqui, que poderia respeitar mesmo e talvez buscar mais região próxima da LT inferior. E sem falar também que o setup do IFR está ativo, né, em tempos gráficos maiores, então pensar em compra aqui fica inviável em cenários normais, né? Infelizmente o dólar está passando por um cenário que não é normal. E aí a gente teve aqui um movimento bem travado, sinceramente eu não vi nada. Fechei o gráfico, meio-dia ali, não acompanhei mais, e aí abri só agora mais ou menos 18 horas, e na hora que eu abri tomei um choque, porque o movimento explodiu para cima. A gente vê que chegou a testar essa máxima, fez até um pullback lateral, mas sinceramente, gatilho aqui, ou esse daqui, por exemplo, até são bonitos, é algo que no intraday paga bem, só que está me incomodando muito o cenário macro, de pensar em compra. Se alguém arriscou fazer, beleza, possível gatilho aqui de compra. Esse aqui também, deixa eu ver se seria assim, deixa eu ver. Poderia ser, deixa eu ver o stop. Stop ok também, então possíveis gatilhos aqui. Só que depois já fica inviável, porque o LS já começou a ativar, o movimento começou a esticar. E não deu outra oportunidade tão segura assim mais até o fim do dia. Então o movimento aqui muito, muito forte. Em relação ao fundo, ao topo do dia, foi uma variação de novo de 100 pontos. Está acontecendo muito isso nos últimos dias. Uma variação muito forte. Então possíveis gatilhos que eu não teria entrado, tá? Não teria entrado sinceramente, o macro não favorece esse cenário aqui. E aí o movimento explodiu e não teve algo lá fora junto. Lá fora o dólar ficou normal, então foi algo realmente interno. As ações aqui não reagiram de forma contrária. Nós tivemos DI subindo, mas as ações tranquilo, estava também positivo, tanto é que o Ibov também subiu hoje. Então, a gente não teve correlação. Tanto juros, dólar, Ibov, ações subindo. Então, não teve correlação. E o movimento simplesmente mais um dia aí explodindo. E aí, só um comentário. Por que o dólar está acontecendo tanto isso, né? Além dos fatos, realmente motivos externos, internos, eu estava até comentando antes aqui da revisão com o Bruno a respeito sobre a questão de spread, né? Porque pensem só, o dólar está subindo muito. É um ativo que envolve cálculos, envolve questão de proteção também, de hedge, coisa assim que vai além do nosso saber. E aí, a questão, por exemplo, se é um ativo que numa situação atual é um ativo de segurança, de hedge, se as pessoas querem comprar para se proteger, muita gente compra em topo, compra simplesmente por ser dólar. Simplesmente por ser dólar e às vezes nem importa muito a respeito do valor que o dólar está. Então, qual que é o problema? A situação que o dólar está
não está atraindo vendedores. Então, assim, quem vai querer vender, arriscar vender esse topo desse dólar que não para de subir? Então, quando não se tem vendedores, qual que é a chance desse dólar começar a cair? Qual que é a chance? A única probabilidade que a gente tem, se não aparecer vendedores, é parar, ter uma exaustão dos compradores. Porque o que está acontecendo muito, a gente consegue ver isso no book há vários e vários dias. A gente consegue ver que tem ausência de vendedores. Então, se tem muita gente querendo comprar, vai acabar pagando mais caro pela compra, né? E eles estão aceitando comprar mais caro. E aí a gente vê esses movimentos aqui, infelizmente, cada vez mais alto. E aí a gente tem que esperar, talvez, uma exaustão dos compradores, parar de ficar jogando esse preço, parar de querer insistir em comprar topo. E aí talvez o movimento comece a atrair vendedores depois disso, mas por enquanto, infelizmente, sem sinal de vendedores, tá? E aí, tava até acompanhando a live do Bertolucci da Genial e tava comentando sobre isso, essa questão do spread. Que quem tá querendo vender esse dólar? Quem tá querendo vender aqui? Que corajoso é esse que tá querendo vender? Numa situação que não tá fácil mesmo. Quem vai querer vender? E aí, quem vai querer comprar? Algumas pessoas racionais já estão vendo que não é já situação de compra, só que aí tem muita gente que não é estudioso, né, e tá comprando topo apenas por ser dólar, se proteger, uma moeda de proteção. E aí as notícias começam a circular, dólar pra cima, e começa a trazer mais euforia, né, que o dólar vai subir mais. E aí, se vocês abrirem qualquer site de notícia, vai ter escancarado o fato que o dólar bateu recorde hoje de novo. Vai ter no Twitter, tá? Acabei de ver agora mesmo no Twitter, um dos assuntos mais comentados do Brasil é a palavra dólar, porque bateu recorde hoje. Então, infelizmente, a situação tá complicada. Mas vejam graficamente, né, que chegou a cravar a Keltner. Cravou Keltner aqui no fim do movimento, 5 minutos aqui o gráfico. E aí, falando em relação ao macro, o macro aqui do dólar, lembrando, né, além do estudo semanal que eu fiz ontem, aqui nós temos a região de resistência. Hoje, infelizmente, mais um dia aí de alta muito forte. Em relação a essa resistência, tá faltando mais 60 pontos. Então, assim, tá na cara de outra região de liquidez. Tô bem preocupada com isso, se esse movimento vai chegar ali. Porque chegar aqui já é 5,75 mais ou menos. Para R$ 6 é uma tapada para cima. Então, muito perigoso isso. E aí, ressaltando, né, uma coisa que também nem é muito comum, que eu acho que eu até esqueci de comentar ontem, o LS do semanal está ativo. A última vez que aconteceu isso, realmente atravessar dessa forma aqui, foi nesse ponto. Nesse ponto aqui, a gente teve um movimento bem forte de correção depois. Então, ativou aqui. Ativou durante a pandemia, então nós estamos passando por uma situação que está muito tensa, muito complexo, tá? Perigoso. Comprar topo aqui tá perigoso. Várias semanas consecutivas de alta, todos os meses do ano está subindo. Então, no primeiro dia do mês, né, primeiro dia do semestre, é às vezes normal também que aconteça esses movimentos, até por alocação, né, para esse próximo semestre. E aí, mais uma vez, o setup do IFR vai estar ativo. Está ativo, fechou aqui, infelizmente ativo. Canal de Keltner, ainda se eu for marcar aqui canal de outra forma, né, CLT, a gente vê que está na região do canal. Então pode ser um rompimento falso e voltar para o canal. Está muito esticado, pode subir mais, pode subir, mas nós estamos passando por um ciclo que infelizmente meu operacional na parte macro do dólar está bem tenso mesmo. Pensar que em vendas o dólar não está querendo cair de jeito nenhum e quando cai é correção bem simples. Então, assim, fica complicado de operar intraday algumas oportunidades, como, por exemplo, deu aqui e acabou indo, né? E eu teria, talvez, no ao vivo, não teria feito, simplesmente por estar muito esticado em tempos gráficos maiores. Falando aqui em relação a preço bola agora forte mesmo, é só R$ 6, tá? Porque o 5,50 que era importante, que geralmente é de 50 a 50, né? Já rompeu, já tá lá embaixo, já atravessou o 5,50, que era uma região tão, assim, complicada, né, de atravessar. 5,50 já está aqui numa distância de quase 200 pontos. Então, o último preço bola, simplesmente o preço ignorou, passou reto. Muito tenso isso aqui. E aí, falando em relação ao índice hoje que eu fiz a operação do Renko, a gente teve aqui, vamos ver, olha como que o índice está dando, né, menos trocas de cor em relação ao dólar. Geralmente, ao contrário, é o índice que dá mais do que o dólar. E tá acontecendo ao dólar de dar mais trocas. Dia 1º de julho aqui, então, a gente teve a primeira troca, infelizmente, estopou. E aí o movimento subiu, essa compra aqui teria andado alguns pontinhos, o movimento estava bem feio graficamente.
Venda estopou, compra ter estopado, venda também, essa compra aqui poucos pontos. E aí essa venda foi sensacional para quem pegou, parabéns. Aqui andou uns 700 e tantos pontos. Essa compra aqui eu não peguei, não peguei. Na hora eu tava bem ocupado, tinha reunião 11 horas. E aqui o movimento subiu muito, bacana mesmo, mais de 1.000 pontos. Essa venda também não peguei, eu estava na reunião. E aí 615 pontos, porém, saí da reunião e peguei esse movimento aqui dessa troca de cor, tá? Peguei essa troca de cor aqui, e aí o movimento chegou até renovar a máxima, já chegou a pegar minha proteção nesse retorno e eu não quis inverter para venda, não fiz mais nada aqui. Esse movimento da venda teria andado um pouquinho, aí depois começou a ter muito ruído, ó. Stop, 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 stop. Aí depois outra venda, mas aí muito, muito ruído até o final do dia. Então cheguei a pegar essa compra aqui, tá? Mas chegou a dar boas oportunidades essa venda, essa compra, essa outra venda aqui, bem interessante ao longo do dia. E aí falando em relação ao gráfico, o gráfico também bem feio, bem feio mesmo. Até marquei um canal aqui, porque acabou confirmando esse canal de alta que nós temos. Marcações aqui, lembrando, essa região do caixote preto já tinha sido rompida. E nós teríamos só lá em cima agora com possível trava. E aí na sexta-feira fechou aqui, com as médias bem complicadas, bem sem tendência. Eu comentei que infelizmente para esperar alguma coisa em relação às médias, teria que esperar elas alinharem, ficarem sequenciadas para a gente pensar em alguma coisa de tendência. Mas seria bem complicado, ainda mais com a 200 aqui no meio. Primeiro candle de um long leg do dia, chega quase testar praticamente a região de máxima aqui de sexta-feira. Chegou de forma esticada, porém confluência para reversão eu não vi, tá? Não tinha confluência a não ser topo de sexta-feira, só isso. O movimento voltou, aqui voltou forte. Chegou até renovar a mínima do dia, fechou gap e cravou exatamente a nossa LT aqui. Essa LT acabou respeitando, respeitou muito forte, voltou, rompeu o máximo, acionou aqui um retorno em V. Só que esse retorno em V aqui acabou de novo respeitando a LT. E se eu for marcar em relação ao primeiro candle para cima, a gente vê que o 161 tinha sido respeitado aqui nesse topo. Esse topo aqui não tinha muita confluência também interessante para se pensar em reversão. Porém, se a gente for ver também a questão do risco-retorno, ó, eu tô acostumada tanto agora com risco-retorno do Ninja Trader que eu até tô esquecendo como faz aqui do Profit. Não tinha risco-retorno, tá? Não tinha risco-retorno também para reversão, infelizmente, esse padrão 1, 2, 3 aqui de venda. O movimento voltou, fez um pullback bem agressivo. Eu não acho que as médias ainda estavam claramente em tendência, porque 9 foi para baixo, para cima. Então, um cenário bem feio. E no dia a gente vê que tá fazendo talvez um zigue-zague, né? Não tem uma tendência clara. Só que se eu for olhar, talvez um pullback agressivo, preenche alguns critérios e talvez poderia ser gatilho. Só que esse gatilho, se eu for colocar stop, não tem nem risco-retorno, né? Então eu não compraria por análise técnica, porém por Renko deu oportunidade de compra aqui já. E aí já estava comprado, o movimento ancorou nas médias, acabou rompendo o máximo. Só que a máxima aqui, região de parcial obrigatório, acabou respeitando a LT de novo. Voltou pro back, travou aqui. E aí já pegou minha proteção. O movimento ficou horrível depois. Dentro desse canal, com as médias sem tendência. É um cenário aqui que, se eu for desenhar, não teve tendência no dia. Então, travado. Esse canal aqui tá mais forte, né? E aí, infelizmente, por gráfico, análise técnica, eu não vi nada de interessante aqui a ser feito. Mas deu oportunidade pelo Renko aqui. Essa região, como é que fala? Essas tendências que tiveram aqui, de baixa, de alta, de baixa, todas deram oportunidade no Renko, tá? Eu só peguei essa aqui de alta. E aí, falando em relação a amanhã, o que a gente pode esperar para amanhã? Amanhã o índice segue dentro desse canal, então a gente tem que deixar marcado. Recomendo que vocês tenham marcado esse canal, porque pode continuar respeitando. E as médias estão sem tendência aqui no meio. Tomar cuidado, às vezes vai dar mais oportunidade realmente pro Renko. Gráfico talvez não dê. E aí gap, mesma coisa, gap e as médias estão sem tendência, deve abrir no meio dessa região. Acho um pouco difícil de abrir aqui embaixo ou acima. Tem que acontecer algo muito assim forte para isso acontecer. Um cenário aqui que essa região é importante, mas o preço agora tá subindo em canal. Complicado. Então, assim, eu não consigo ver, eu até comentei ontem no estudo semanal, que aqui em relação ao índice eu não consigo ver um cenário mais, assim, assertivo, talvez, o que pode acontecer nos movimentos futuros. Então, o Ibov, hoje, né, se a gente for ver o diário, meio que engolfou o candle da semana, na sexta-feira, na verdade. Aqui é uma região de possível trava, lembrando, né, tem um 61 de retração, pode vir a travar aqui, mas ainda sem um cenário, assim, de convicção de que talvez vai ser uma trava mesmo. Então o movimento pode apenas subir reto e buscar essa LT aqui.
Sinceramente, tá mais difícil de analisar o índice, tá? Em relação ao macro nesse momento agora. Aqui embaixo tava fácil, porque tava dando pra ver que tava esticado. Só que o índice agora não está fácil. É uma região que tem força compradora ainda, força vendedora para defender. O macro também envolve que, porque em relação ao mensal, isso aqui é apenas uma continuidade do movimento de alta. Então está complicado. Em relação a. Deixa eu falar em relação aos juros, né? Juros hoje assustou de novo. Tô olhando um Day Foot, tá? Mas se eu olhasse outros ia ser a mesma coisa, infelizmente, os juros hoje. Deixa eu mostrar aqui a grade de cotação. Grade de cotação hoje subiu, alguns aqui, principalmente os curtos, tá? E inclusive estão até precificando que na reunião desse mês vai ter aumento de juros. Reunião desse mês vai ter aumento, o mercado tá meio que precificando isso. Fechou um gap importante aqui do gráfico, mas olhando pelo semanal aqui, infelizmente o cenário está bem complicado de analisar. Ao mesmo tempo que é uma região de trava, de possível trava, tá estranho mesmo. Muito, muito estranho. Então, o dólar, infelizmente, o dólar não. Os juros aqui tá bem assim, forte, mas o índice pelo menos tá ignorando o movimento dos juros ultimamente, tá? Esses últimos 4 dias de juros altíssimos que nós tivemos, o índice simplesmente subiu junto. Então, não está tendo correlação. A gente está tendo juros para cima, dólar para cima e bolsa para cima. Aí vem aquela questão, será que tem alguém mentindo? E se sim, quem está mentindo? Todos praticamente subindo. E aí a questão macro, a gente teve algumas coisinhas hoje. Então, manchetes de hoje para todo lado, falando em relação ao dólar, né? Subindo. Estão justificando que é por causa das falas do Lula de novo, pode até ser, mas eu tava até comentando mais cedo antes da revisão que não é da minha cabeça também só, tá? Tava vendo a análise da Genial, que eu acho que as pessoas, as mídias, né, tá já assim, extrapolando que tudo agora tá sendo em relação ao culpa do Lula, sendo que o cenário hoje parece que já está um movimento assim, não só hoje, já tem os dias que tá sendo mais uma questão de fluxo, usar o dólar como um ativo de segurança, de rede, questão de fechamento do semestre, tem a questão de balanços da empresa dos Estados Unidos, tem a questão das eleições lá também que tá preocupando, então já acho assim, tá focando muito que é por causa da fala dele. Houve falas hoje de novo, inclusive uma delas é falando que o Banco Central, o mercado só o mercado financeiro quer que o Banco Central seja autônomo. O resto, não quer. E que o próximo presidente do Banco Central olhará o Brasil da forma que o país realmente é, e não do jeito que o mercado financeiro fala. E depois disso também que não dá para o presidente do Banco Central ser mais importante que o presidente da República. Deixa eu ver quem mais de merda que teve. Teve outra aqui também, a respeito... Quer ver? Há alguns motivos, né, do juros estar subindo assim, infelizmente, tanto, além da questão da desancoragem da inflação e do desconforto em relação às declarações do presidente nos últimos dias, tem também a questão do cenário lá fora, que infelizmente está um pouco preocupante. As eleições, né, que depois do discurso da semana passada, eu acho que foi um choque para alguns e não é novidade para ninguém, para outros, né? A respeito da incapacidade, talvez, do Biden continuar nas eleições, sendo candidato. Então, houve uma disparada em relação às apostas que o Trump vai ganhar. Eu tô apostando que ele vai ganhar mesmo. Então, assim, esse cenário pode ser um dos fatores também, tá? Infelizmente. E aí, de notícia, hoje a gente teve notícia. Deixa eu ver. Notícia a gente teve do PMI, um boletim Focus de novo. Assim, precificando as coisas bem ruins. Mas, na verdade, tá, assim, atrasado em relação ao que realmente está ruim. O PMI industrial veio um pouco abaixo do esperado. Ok, o valor aqui. Esse também. Esse um pouco mais do que esperado. Mas o mercado na hora não teve tanta volatilidade assim, tá? Não teve, foi um movimento normal. A semana, lembrando, é uma semana bem agitada. Tem feriado nos Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência, muita coisa importante. Um dia antes do feriado, dia 13, na quarta-feira, vai fechar mais cedo lá. Então, tem payroll, nossa, tem muita coisa. E amanhã, só lembrando aqui, algumas coisas na zona do euro, só que vai ter discurso do Powell. E oferta de emprego JOLTS, aqui 11 horas. Então, as duas coisas mais importantes aqui, por enquanto. Eu não sei se vai ter mais falas em relação ao presidente, tá? Não sei mesmo, tá? Assim, parecendo que ele tá falando demais o que ele não falou há muito tempo.
Todo dia tá sendo alguma coisa, todo o dia. E aí lá fora foi um dia bem normal de novo no S&P. Nossa, tá assim, ai, muito lento lá fora, muito travado. Isso aqui não é normal, tá? Tem um bom tempo, mas tem explicação. Mês de julho tende a ser um mês com baixo volume, tá? Baixo volume na bolsa por ser questão de férias, verão americano, enfim. Nós tivemos aqui Dow Jones também, bem travado, Nasdaq, ok, fazendo até talvez um pullback para continuar o movimento de alta, só que está travado por enquanto. O DXY também ficou travado, fez um mega doji aqui. O nosso EWZ foi um movimento travado também, ainda está dentro dessa região por enquanto, que bom. Só que aí a gente teve o minério de ferro hoje, subiu muito, parece que uns 3%, e o ouro não. O petróleo também subiu bastante. Ambas commodities ajudaram aí a Petro e a Vale subirem. E ainda bem, porque por elas aqui a gente teve um movimento bem positivo em relação ao Ibov hoje. Juros americanos, infelizmente, também subiram, tá? O movimento tá bem complicado lá nesses últimos dias. E isso influencia a questão do dólar aqui também. O ouro tá travado e praticamente tá ok. Assim, no geral, lá fora tá até morno demais. O VIX aqui, que eu esqueci de olhar, calmo demais. Imagina se o VIX estivesse agitado. Parece que as coisas acontecem com destino, né? Essas falas sem noção do presidente acontecendo nesses últimos dias, essas projeções do Focus, enfim. Essas coisas ruins acontecendo justamente em um período que lá fora meio que tá ajudando que aqui não seja um desastre muito pior. Imagina se fosse. Imagina se o S&P estivesse disparando uma queda, o VIX estivesse explodindo para cima, juros americanos subindo mais e mais ainda. Imagina, aí junta com as falas do presidente, situação interna, fiscal, que não sei o que, não sei o que. Nossa, parece que as coisas têm que acontecer no período certo, né? Então, assim, tem essa questão. Imagina, então, quando as coisas lá fora começarem a corrigir. A questão é quando deve acontecer, se vai acontecer por agora, como que essas eleições nos Estados Unidos vai reagir. Não só lá, mas o mundo tá, alguns países estão passando por alguns cenários um pouco agitados. Tem essa questão da França e agora a questão política. Mas o foco realmente, por enquanto, está sendo nos Estados Unidos. E lá a situação, o foco está sendo as eleições, a dívida lá, que só aumenta a dívida interna. E outros fatores, questão dos juros também, a discussão, quando que o Fed vai reduzir. Tem gente que fala que quando o Fed começar a reduzir é porque algo de ruim realmente aconteceu para começar a reduzir. Então, especulações, infelizmente, e o cenário realmente está complicado e o interno aqui não está ajudando. Mas, graficamente, por enquanto, o índice está fazendo um movimento que era esperado, que respeitou o fundo, estava esticado, etc. Mas o dólar não tá? O dólar tá complicado realmente, eu acho que por ser justamente uma moeda do câmbio, né? Que já afeta outros fatores, cálculos, inflação, juros, etc. Hedge, moeda de segurança. Outra coisa interessante que até esse Danilo chegou a postar mais cedo, era 9 da manhã. Assim, até depois o negócio explodiu mais para cima. Graficamente está tendo divergência. Divergência aqui em indicadores como, deixa eu ver, o OBV, o histograma, o IFR. Então, assim, está formando graficamente topos mais altos, porém está tendo divergências em outros indicadores. Assim, a análise gráfica respeita muito, só que acontece realmente de acontecer, assim, ter situações que não é ainda o momento de correção, que ainda tem algo a mais para subir, tem algum fluxo mais ainda para subir. Mas graficamente está gritando aqui como um alerta que não, se você for um grafista, não é mais região para comprar. É uma região de você ficar em posição neutra, não fazer nada, espera, porque ainda pode ter mais movimento de força compradora, infelizmente. Então vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Espero que seja um dia bom, porque graficamente tá complicado, tá tenso.